Era um dia meio escuro, um dia chuvoso. Eu estava em meu quarto. Eu dizia para todo mundo que eu estava vendo alguma coisa, mas não estava vendo nada. Mas eu sempre achei que eu podia ver alguma coisa ali meio estranha, né? Então vamos começar o vídeo. Oi, galera, tudo bem com vocês? Aqui que fala sou eu, a criadora. Eu sei que meu canal tá flopado, mas é um jeito de fazer conteúdo pra quem gosta, não é? Então vamos começar o vídeo. Eu vou contar um acontecimento de quando eu era meio pequena. Havia todos os meus irmãos, menos meu pai, pois ele ainda não havia chegado. Porque era mais ou menos umas 8 horas da noite. 8 a 9 horas. Meu pai chegava umas 10 e não sabíamos por quê. Às vezes ele chegava meia-noite, às vezes não. E a gente às vezes esperava. Então, e a gente estava, ó, o quarto tinha uma luz, todo mundo, na verdade não, né? Tinha uma TV e uma cama grande. E todo mundo tava lá assistindo filmes. Mas nós estávamos meio. Quando eu e meu irmão decidimos gravar, falando assim que a gente tá ouvindo coisas na cozinha. E na cozinha tinha um pequeno sofá. Um sofá assim no meio dela. E meu irmão e eu estavam gravando. Quando a gente chegou no meio do corredor, para onde ia a cozinha, que era assim, tinha um quarto, você andava alguns passos e chegava na cozinha. Aí a gente gravou o sofá. Mas quando disso, a gente olhou o sofá e não viu nada. Quando a gente gravou, eu vi uma mulher quase toda preta. Ela virou a cabeça e voltou. E a gente saiu correndo, não podendo gravar mais nada. Meu irmão, como não acreditava naquilo, pegou, mesmo ele tendo visto ali, ele pegou e falou que era um pano que tinha mexido, mas eu não achei, porque não tinha pano nenhum no sofá quando a gente foi olhar de novo. Não tinha. E a gente ficou com medo lá, tudo mais, ficamos a noite inteira não acordados, né? Porque a gente sempre ficava dormindo, eu fiquei mexendo no celular e ele no dele. E a gente foi dormir depois disso que meu pai havia chegado. E essa foi a primeira história de uma aparição. Gente, coisas ruins sempre acontece, né? E eu vou contar outra. Era noite, madrugada, né? Mais de 1 hora da manhã. Posso perguntar? Era 1 hora da manhã, umas 2 na verdade, porque eu sou de ficar acordada. E eu estava cansada, mexendo no celular, mas mesmo assim fiquei com sono, cansada. E desliguei. E virei. Acabei virando de lado, olhando assim pra parede da minha cama e dava pra olhar pra parede. Minha irmã dormia comigo. Ela ainda dorme, né? E aí, eu estava, tipo, eu estava quase dormindo. Então eu decidi virar pro outro lado, que estava mais confortável. Mas antes disso, eu senti um peso nas minhas pernas, assim. O cobertor tava em cima, eu senti um pequeno peso. Eu pensei que era minha irmã colocando o braço em cima do cobertor, mas não era. Quando eu virei, tinha uma garota sentada do lado dela. Não estava olhando pra mim, estava olhando pra frente. Eu não consegui ver o rosto da garota, eu só vi que ali tinha uma garota. Eu tomei um susto, me deu um branco. Um branco, mas que eu nem desmaiei, eu só fiquei assustada. Falando assim pra Maria vir dormir comigo, porque senão eu ficaria ali morrendo de medo. E eu já tava morrendo de medo. Isso foi um acontecimento horrível na minha vida, porque eu tomei um susto do caramba. Mas eu não me deixei abalar. No dia seguinte, contei pra minha mãe e tudo mais. E, pelo amor de Deus, eu tô me assustando agora do caramba, pelo amor de Deus. Falei assim, Marco, você me assustou. E, mano, eu tomei um sustaço aqui, que aqui tá tudo escuro, sabe que é uma escuridão do caramba. E meu irmão pegou e colocou a cabeça ali de fininho. Na hora que eu olhei pra lá, gente, eu tomei um susto. O meu coração quase pulou de dentro de mim. Sério. Então agora eu vou contar outra coisa. Tem no escuro, nós costumamos ver muitas coisas. E no meu quarto, tudo é escuro, não tem abaixo nada. Escuro, escuraço mesmo.
E, por causa do meu gato, ele gosta de vir toda noite na cama do meu pai e da minha mãe, já que nossos quartos é cuidado. Então, tipo, no meio tem um quarto grande, mas nesse quarto foi separado, meio a meio. E tem uma porta, tinha uma porta, só que eu quebrei a porta do meu quarto sem querer e ficou só o quarto da minha mãe, mesmo assim dá pra chegar no meu quarto normalmente. Então, por causa do gato, eles fecham toda noite e vem, eles fecham toda noite e entram. E trancou a porta, ficando uma escuridão imensa, já que o abajur havia quebrado. E eu, mesma coisa, mexendo no meu celular e tudo mais. E quando eu tô mexendo no celular, eu costumo olhar muitas coisas, porque eu vejo coisas andando às vezes, e essa é uma imaginação, porque eu estou ali com medo. E se eu fico com medo, gente, eu começo a ver coisas, ouvir barulhos, e isso me irrita, porque eu não posso ficar com medo. E quando eu era pequena, eu tinha muito medo, eu era muito medrosa, eu tinha medo pra tudo. Hoje eu não sou tão medrosa, mas eu tinha muito medo. E eu tava mexendo no meu celular, e quando eu olhei, eu vi um rosto ali, uma criança meio sentada, assim, olhando pra mim. Ela era pálida. E eu não conseguia ver, assim. Eu não conseguia ver muito ela, só conseguia ver que ela tinha os olhos meio pretos e era pálida. Então eu tomei outro susto. Mas eu fechei os olhos e ignorei e continuei mexendo no meu celular. Ignorei mesmo. E se vocês estiverem ouvindo um barulho lá, é a TV. E eu estava muito medo daquilo. Eu sou uma pessoa muito medrosa. E aí, teve outro dia. Mano, quando eu era pequeno, eu acho que eu conseguia ouvir muitas coisas. Porque, como eu era pequeno, eu tinha muito medo. E quando criaram o meu quarto, eu não queria dormir aqui. Então eu pegava de madrugada, saía e ia pro quarto dos meus irmãos, deitando junto com o meu outro irmão. E quando eu deitava lá, eu ouvia alguém andando pela casa, andando mesmo, assim. Uma vez eu tava vendo mulher, tipo uma mulher andando de salto, quando alguém anda de salto. Eu ouvia aquilo, eu ouvia passos, mas eu tava com muito medo, muito medo. Eu deixava minha irmã no quarto sozinha, enquanto eu ia no outro quarto dormir com meu irmão. Minha mãe sempre brigava comigo falando porque eu fazia aquilo. E eu dizia pra ela que era de medo, porque eu ouvia coisas. E aí eu fiquei com medo, muito medo. E aí eu, e aí eu sempre falava, tipo, eu falo assim, mãe, eu consigo ver, eu consigo. E aí teve uma vez, que esse era o lado da minha mãe, que ela estava meio que dormindo. Gente, fantasma assim é uma coisa que pode deixar na vida de todo mundo. Então não fiquem, nossa, você é uma pessoa que consegue voltar, não. Coisas que talvez algumas são de minhas imaginações e algumas não. Eu não tô inventando, mas não quer dizer que é verdade. Vou contar um relato assim que eu conheci. Que eu ouvi, né? Tinha uma garota e eu tinha acabado de dar uma Barbie pra ela, da Frozen. E acho que era da Frozen. E aí essa garota, ela pegou e tacou fogo na boneca dela, porque ela dizia que a boneca ficava se mexendo toda hora. Toda hora. A boneca ficava pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, sei lá, fazendo o quê. E eu sou uma pessoa que tem vezes que eu acordo gritando porque eu digo que eu tô vendo alguma coisa, mas não. Porque tem vezes que você acorda tão rápido que você acaba vendo alguma coisa achando que aquilo é aparição, mas não, gente. Um dia eu acordei, eu tava dormindo, um dia eu acordei gritando, dizendo que eu tava vendo uma mulher aqui. Daí ela não tava nem em pé nem sentada, mas alguma coisa desfigurada que eu vi perto da cama. E isso havia me assustado muito, mas quando eu percebi, é porque eu tinha tido pesadelo e eu acordei rápido demais, vendo alguma coisa, mas eu não estava vendo. Aquilo era tudo da minha imaginação. E quando tem vezes que a pessoa diz que os paralisia de sono, ele permite que você vá no além e consiga ver tudo fantasma, mas não. Você, tipo, quando você acorda, seu espírito, seu corpo ainda não voltou. E aí ele acaba produzindo alguma coisa pra você se distrair enquanto ele não volta. Porque quando ele começa a voltar, até chegar no seu corpo, você vê um monte de coisa. Você vê alguém subindo em cima de você vê alguém te forcando, você vê alguém te batendo, você vê um monte de coisas. E você se pergunta se aquilo é real. Minha mãe um dia viu
minha mãe, acho, não sei quem foi. Um dia viu um homem todo de branco na sua frente, tocando em seus pés, porque antes dela ver aquilo, ela tinha sentido alguém puxar seu pé. Então, quando ela acordou, ela viu um homem de branco, se assustando muito. Aí, meu irmão, ele havia ficado muito. Ele havia dizido. Esse aqui é só um relato da minha família e algumas coisas. Meu irmão, ele disse que ele estava no banheiro. E como meus irmãos estão no costume de quando a outra abre a porta assustar, ele pensou que era meu irmão, mas ele ouviu alguém chamando ele, falando. E aí ele pegou e saiu do banheiro, falou assim, você não me assusta. Então, no lado dele tinha uma pequena mesa. Então ele pensou que o meu irmão, Bertolão, tinha se escondido lá de baixo. Mas não, ele não havia se escondido. Ele olhou e viu que o meu irmão não estava lá. Quando ele entrou até o quarto, ele viu que o seu irmão estava na cama, mexendo em seu celular. E ele disse, você que foi lá no banheiro? Ele disse não, que ele nem tinha me levantado de lá. E mesmo se ele tivesse corrido, o outro ouviria ele correndo. E isso assusta muito. E outro dia, minha irmã também estava no banheiro. Enquanto a gente estava lá, a gente viu ela correndo na velocidade máxima que ela podia, porque estava dizendo que tinha visto alguma criança andando em sua direção. E ela havia ficado muito, muito assustada. E eu dizia pra ela que ela tinha visto, sei lá, minha mãe acreditava que ela tinha visto alguma coisa. E eu não. Então, não temos coisas que a gente acredita e não acredita, porque tem vezes que a gente está tão focada, com tanto medo, que a gente acaba vendo algumas coisas que não estão ali. Porque quando eu tô com muito, muito medo, sabe que aquele medo que você pensa que vai cagar de medo? Você acaba ouvindo coisas, você acaba vendo coisas que nem estão ali. Porque quando eu era pequena, eu suava de tanto medo que eu ficava. Sabe, um medo que você cagava assim de medo, mas você não é que a pessoa tá cagando. Quer dizer que ela tá com muito medo mesmo. Muito medo. Eu começava a ver coisas, ouvir coisas e eu tava suando pra caramba, tentando dormir. Mas eu não conseguia dormir, então me cobria debaixo do cobertor. Abraçava minha irmã, mas nada adiantava. Eu continuava e nada adiantava. E depois eu acordava no dia seguinte, pois eu havia adormecido e nem tinha percebido. E eu contava, ficava com muito medo ainda. Na hora de dormir eu tinha um medo do caramba. Eu disse, nossa, hoje à noite eu vou ver aquilo de novo. Eu não acredito, eu não quero mais ver aquilo. E isso me assustava muito, pois eu era uma pessoa que era muito assustada. Eu não sabia mais o que fazer. Então, um dia, as pessoas vê aquela coisa, já dizem aparição, mas é normal, gente, Você vê quando você tá naquele momento de muito medo, você vê muitas coisas. Você vê coisas que não estão ali de verdade. E isso você tem que aceitar. Porque, mesmo você falando aquilo não é real, você tem que mesmo acreditar que aquilo não é real. Continuando em vez de você ficar com muito medo, você falar que aquilo é real e fica com muito medo, você vai continuar vendo aquelas coisas pensando que está ali, mas na verdade não está. Entende, gente? Então esse foi o vídeo de hoje, contando relatos pra vocês. Por que eu não mostrei meu rosto? Porque aqui tá totalmente escuro, o quarto tá totalmente escuro enquanto eu conto isso pra vocês. Então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Falando pra vocês, se vocês não deixaram o like, o bicho papão vai pegar o pé de vocês à noite, vai puxar vocês para debaixo da cama. Até o próximo vídeo, fui!